evoluir um pouco em relação a isso. Esse aqui foi o primeiro approach deles. Aí está a sintaxe do Ad Geometry Column, né? Opcionalmente aqui tem até um nome de esquema, se tiver múltiplos esquemas lá dentro do banco, né? Tabela, nome da coluna, sistema de referência espacial, tipo de geometria e tudo mais. A tal tabela Geometry Columns, depois eu vou pegar aqui no meu banco para vocês verem, quando você não tem... bom, se você tem a situação em que várias geometrias de tipos diferentes convivem na mesma tabela, lá no metadado, nessa tabela de Geometry Columns, tem a possibilidade de você colocar assim, Geometry, em vez de escrever line string ou point, etc., no tipo da tabela. Então ele vai entender que é variado. Okay? E o -1 que foi usado aqui no exemplo, ó, significa está sem projeção. O dado está sem projeção. É possível trabalhar com dados sem projeção, mas, pô, caramba, você vai apresentar esse negócio de algum jeito, a projeção tem que ser colocada em algum momento. Então, normalmente, a gente tem dados com a projeção definida, porque é da origem da coleta do dado, né? De onde o dado foi coletado, essa característica é parte dele. Bom, a criação de geometrias a partir, então, de constantes, como é que você faria um insert numa geometria? Como é que você faria como é que seria o resultado de um select com uma geometria, né? Um pouco eu mostrei ontem, mas se a gente fizer o select da geometria, vem a coisa binária. Então a gente tem uma função para pegar aquele binário e decodificar em string para a gente entender o que está ali. E tem também o inverso, né? Que você pegar o string com a codificação, quer dizer, com a coisinha aberta assim, ó, explicitamente em coordenadas, e transformar isso na representação interna que vai ser armazenada. Então a cara do insert, ó, insert into Munique, tem o ID lá, o nome, a geometria. Quais são os valores? O ID é 1001, o nome é Belo Horizonte, e a geometria é o resultado dessa função geom_from_text. E o meu slide está faltando um parênteses ali. Sacou, né? Geom_from_text, esse aqui fecha o geom_from_text. Está faltando um para fechar o values aqui. Então, o string é exatamente a representação WKT. O WKT, no WKT estendido, vou mostrar já, tem uma representação de string dessa, que você já embute no string a representação, o sistema de referência espacial, mas normalmente ele não está, e você acrescenta na chamada função com aquele segundo parâmetro. Né? A partir do WKT foi especificado o WKB, Well Known Binary, que é aquilo que a gente vê na saída do banco ali. Tá? Aquele hexadecimal maluco aqui. Né? É isso que aparece nas colunas do post disso. Né? Então, o WKT é muito simples, a gente separa simplesmente os vértices com vírgula. É possível você ter, por exemplo, um polígono com vários anéis, quer dizer, um polígono com ilha. Como é que seria? Polígono, abre parênteses. Aí tem dois anéis, né? Por exemplo, o estado do Pará e a ilha de Marajó, né? Vamos pensar assim. Então, polígono, abre parênteses. Aí você vai ter, abre parênteses de novo, sequência de coordenadas do Pará. Fecha parênteses, vírgula, abre parênteses, sequência de coordenadas do Marajó. Fecha parênteses e fecha o primeiro lá do polígono. Não dá para fazer esse tipo de construção. Dá para ter objetos... de fato, as representações do OGC não estão restritas a ponto, linha, polígono exclusivamente. Ele tem uma coisa aqui, outros quatro alternativas de representação são esse multipoint, multiline string e multipolygon. Para a gente ter objetos compostos de vários pontos, várias linhas, vários polígonos. Né? O uso deles também é mais raro, porque os softwares de visualização, muitos não suportam esse tipo de recurso ainda também. Né? Mas é conveniente, por exemplo, você imaginar que o multipoint poderia ser usado para mapear aquela ideia de amostragem, por exemplo. Vários pontos isolados entre si, cada um deles tem uma coordenada e aquele conjunto trabalha junto. Né? O multipóligon para essa noção de polígonos com ilha ou com buraco, essa representação geométrica. Né? O outro que tem aqui é esse Geometry Collection, tá vendo? Um objeto composto de partes que são representações geométricas mais simples. Então esse cara do meu exemplo aqui tem aqui um ponto, tem uma linha e tem outro ponto aqui no meio. Tá? Então isso aqui tudo faz parte do Geometry Collection e feito aqui. Essas representações, falando de novo, não incluem o sistema de referência espacial, SRID, o ID da lado da tabela Spatial Reference System, RefSys, que dá os parâmetros de projeção e sistemas de coordenadas. Né? Tem aí umas funções de transformação de WKT para WKB, pegar
O WKB é o resultado de um AS-binary e passa uma geometria em WKT para ele. Ou o contrário, né? Passa uma geometria em binário e ASTEX retorna a geometria em string. Esse ASTEX foi o que eu usei ontem para listar o conteúdo daquele atributo. Também você pode gerar a geometria inteira a partir de WKB e a partir de texto, que seria o WKT, com a apresentação aqui no string, mais o SRID. Bom, os EWKT, EWKB, as extensões que eu venho falando delas, elas são implementadas no PostGIS com alguns detalhes que não estão na previsão do padrão. Por exemplo, assim, ó, ponto 000, tem um ponto 3D, ponto coordenada Z, é possível criar isso lá. Ou esse aqui, ó, SRID igual a tal, ponto e vírgula, ponto. Então eu coloco isso tudo dentro do string, o SRID já está embutido lá, eu não preciso do segundo parâmetro. Aí, naturalmente, eu não vou poder usar aquela função geom_from_text, que ela exige o segundo parâmetro, né? Vai ter outra função para criar isso. Ou esse aqui, ó, XY com uma elevação, que a gente chama de 2,5D, né? É um 2D com elevação, é pouco menos do que o 3D liberado, né? O 3D com formas geométricas em qualquer direção. Né? E esse aqui com 3,5D, que eu não sei exatamente para que serve, né? E os demais tipos podem incluir vértices 3D, por exemplo, em polígono. Imagina uma linha com vértices em 3D. Está no plano, ela também tem uma elevação. Tá? Na hora de inserir, de criar os objetos, aquela função, tem um geom_from_EWKT. Aí você coloca essas formas alternativas que estão ali. Né? Foge um tiquinho do padrão, mas o PostGIS tem essa construção interna lá. Bom, o sistema de referência espacial, eu mostrei rapidamente ontem, né? Tem uma tabela que faz parte das extensões do PostGIS em relação ao Postgres, e ela tem essa estrutura aqui, né? Sistema de referência espacial, ela tem o SRID, que é o número inteiro, é a chave primária dela, esse número que nós estamos usando aqui com as representações. Macete a gente conhecer aqueles que a gente está trabalhando mais de perto, né? Dois aqui para nós, pensando egoisticamente aqui na situação de Belo Horizonte. O 29.193, 29193, é o sistema SAD-69, Hemisfério Sul, fuso 23, sistema UTN, usado para coisa em escala urbana. E o outro que é muito comum de usar é o WGS-84, o sistema de projeção do GPS, que para nós aqui seria 4326. Esse 4326 vai ter coordenadas em latitude e longitude, e o outro, 29193, tem coordenadas métricas. Né? Isso é importante saber, daqui a pouquinho aparece aqui uma questão. Tá? Então, o SR-Text aqui, ó, essa coluna, penúltima coluna aqui, ó, tem um varchar enorme aqui, ó, é uma espécie de um WKT, uma parte da especificação do WKT, feita para especificar sistemas de projeção de coordenadas. Né? Aí, as bibliotecas que foram usadas na construção do PostGIS têm condição de ler, interpretar isso, fazer uso na hora do traçado, fazer os cálculos e resolver as funções. É engraçado, tem duas colunas que dão esses parâmetros, né? Esse SR-Text e esse PROD4Text. PROD4 é o nome de uma das bibliotecas que fazem parte do PostGIS. Então, tem funções dentro do PostGIS que usam uma das representações, tem funções que usam a outra. Então as duas estão lá, são mais ou menos redundantes, mas estão as duas disponíveis ali, é uma tabela fixa, a menos que alguém vá inventando novos sistemas de projeção em coordenadas, que não é tão comum mais, a gente vai tendo essa tabela aí como uma coisa mais ou menos estática no banco. A outra tabela que o PostGIS implementa, que faz parte dessas extensões, eu já citei ela aqui, é o Geometry Columns. Né? A estrutura dela está aqui, então ela basicamente tem aqui o nome de catálogo, esquema, o nome da coluna, daqui o nome da coluna geométrica, quantas dimensões, né? 2D, 3D tem naquela coluna, naquela tabela, qual é o SRID daquela coluna, se ela for unificada para todo mundo, e o tipo, que seria point, line string, polygon, o tipo de geometria que for daquela tabela toda. Né? Se nem todo mundo desse type aqui for igual, ele vai usar só usar a palavra geometry aqui no lugar do type, para indicar que a geometria é variada lá dentro. Tudo bem, nem toda sequência de coordenadas definida do jeito que nós estamos imaginando aqui, polígono,
XY, XY, nem toda sequência é válida do ponto de vista do tratamento geométrico que o postdiz exige. Alguns tipos de geometria são considerados inválidos. Essencialmente, por exemplo, se você vier com uma poligonal, vier lá com os vértices dela, fizer uma autointerseção assim, fora dos vértices, isso aqui é considerado um erro. Se isso aqui for, por exemplo, um polígono, qual que é a área desse cara aqui? Isso aqui vai dar problema no cálculo de área. Então, esse tipo de autointerseção não é permitido. Isso acontece na digitalização, né? O camarada está digitalizando lá, fazendo vértice, digitalizando vértice, clicando vértice, de repente dá uma cochilada, põe um vértice aqui, faz assim, outro vértice aqui, continua do lado de lá. Isso aqui pode ser um negócio muito pequenininho, né? Desculpa a canhota aqui, que está difícil desenhar com a canhota, mas isso aqui pode ser um negócio muito pequenininho, invisível para quem está visualizando esse negócio na tela ou está trabalhando na base do mouse. Então, a gente precisa ter umas funções que verificam a validade da geometria para verificar se esse tipo de situação não aconteceu. Então, ele tem aqui dois tipos de testes para verificar se a geometria é simples e se a geometria é válida. Tá? Uma linha simples, ou um polígono simples, justamente um linha ou polígono que não tem autointerseções desse tipo. Né? E a geometria válida para o caso de polígono com ilhas e buracos, é aquela em que o polígono contém totalmente os buracos, o buraco não pode nem encostar na fronteira do polígono, e as ilhas são totalmente disjuntas do polígono. As ilhas não podem passar por cima do polígono. Tá? A ilha de Marajó não pode ter um pedaço de terra compartilhado com o estado do Pará. Certo? Então, esse tipo de coisa é considerado inválido. Então, existem duas funções para verificar se essas funções estão corretas. Então, está um exemplo. Ó. Aqui um line string simples e aqui um line string não simples. Tá certo? Um polígono simples e um polígono não simples. Tá? Se você realmente quer essa forma geométrica aqui, ó, o negócio seria criar um polígono na metade de cima, colocar um vértice aqui, e um polígono na metade de baixo, colocar um vértice aqui e caracterizar isso como ilha. Um polígono principal e uma ilha. Dá para criar. Né? Se isso aí é uma autointerseção aleatória, tem um erro aí. Tem que ser sinalizado, teria que ser corrigido. A detecção desse tipo de erro pode ser feita com a cláusula check, colocada lá na criação da tabela, na linha do da geometria. Né? Se a gente não quiser perder o tempo de ficar verificando isso toda vez que um dado é entrado, a gente pode então deixar passar esse negócio e verificar essa consistência em lote depois. Rodar um select, seleciona todo mundo cuja geometria não é válida. E aí eu vou atrás e corrijo os erros. Né? Para multiline strings, olha só. Então, o multiline string é formado por várias linhas, isso aqui são várias linhas simples, então está tudo bem. Esse aqui, o multiline string, tem um encontro aqui num ponto, tipo, isso aqui é um line string e esse baixo aqui é outro line string, por acaso eles se encostam aqui, não é problema. O problema é quando você tem a interseção fora dos vértices, como aqui. Ó. Então, esse aqui é não simples. Ele vai estar sinalizado como não simples se você fizer o teste. Nos polígonos, aqui, ó, esse aqui é um polígono com buraco, porém válido. Esse aqui é um polígono com buraco ainda válido, porque o encontro é só num vértice. Né? Esse aqui em vértices também é válido. Tá certo? Agora esse aqui é inválido. Ok? Esse aqui com colapso aqui também vai dar problema. Na verdade, se você quer fazer um negócio desse, de novo, você poderia dividir isso aqui em dois, né? Um polígono simples em cima e um polígono simples embaixo. Tá certo? Então, muitas vezes que acontece esse negócio não é intencional, geralmente é caso de erro, caso de problemas da digitalização, aconteceram as anomalias desse tipo. Né? Tem aí a sequência de casos de erro. Olha só, multipóligon. Nenhum desses dois aqui é um multipóligon válido. Esse contato aqui não é permitido. Ele teria que estar isolado o polígono da ilha. Só ter permitido o contato em um vértice, não em segmentos. E esse caso aqui, ó, você tem uma linha e continua lá. Quer dizer, se você quiser fazer realmente esse negócio, fazer essa linha intermediária aqui ser realmente fininha,
valeria a pena ter 2 polígonos separados. Né? No passado, a gente teve alguns sistemas que não permitiam ilhas e buracos, então a gente gambiarrava os negócios assim. Imagina, faz um polígono grande, a hora que você chega a completar, em vez de você fechar o polígono, você faz uma pontezinha, faz o traçado do buraco e volta para o lugar que você estava. Tá? Então você faz mais ou menos um C, topologicamente é um C, só que você vai fechar o C de modo a boquinha dele ficar bem pequenininho. Consegue resolver visualmente esses casos. Mas agora não, há suporte para isso, então não tem necessidade de fazer essa confusão. Então as proteínas podem ter essa exceção só se for em ponto, e esses 2 casos aqui são considerados não válidos. Né? Então as funções são essas aqui, ó, isvalid geometria e simple geometria. Tá, você arrumou um conjunto de dados, fez a importação para o banco, vamos dar uma verificada aqui, roda esse negócio e vê se aparece algum problema. Certo? Se não fizer isso, vão acabar tendo problemas em algumas funções, na hora do processamento das consultas e dos cálculos de áreas, de comprimentos, perímetros, etc. Né? Vai dar problema lá na frente. Então, por default, o PostGIS não aplica esse teste na entrada de qualquer dado. Mas se a gente criar a tabela com a cláusula check, especificando essa coisa, nós vamos poder fazer essa validação na entrada. É comum também fazer cláusula check para verificar se o dado é só 2D, por exemplo. Quero só dado 2D, então você testa se no dimensões é 2. Se for, dá para entrar o dado na tabela. Isso é verificação rápida. Nem todas as verificações geométricas vão ser rápidas de processar, né? Então, tomar cuidado com esse tipo de negócio na hora da implementação das restrições de integridade. Lá na disciplina completa, 60 horas aula, tem também 2 dias, 3 dias para tratar de restrições de integridade espaciais, como implementá-las usando as funções aqui, né? Negócio complexo aqui não cabe. Olha só, está vendo aqui uma implementação de restrição de integridade? Então, um alter table aqui, add constraint, acrescenta a restrição, dá um nome para a restrição, restrição é um check, e dentro do check verifique se a geometria é válida para mim. Né? Interessante aqui. Mas índices espaciais são essenciais aqui para todo dado geográfico geométrico. Né? Imagina lá que a função de uma árvore B, um banco de dados, uma B-tree, uma B+tree, seria você rapidamente, no mínimo número de acesso a disco, encontrar um dado que você está procurando. Joia. Dá uma chave, quero encontrar aquela chave ali no meio, você percorre a árvore com poucos acessos a disco, percorrendo a árvore na vertical, você encontra o que você está procurando. Como é que você faz isso em 2 dimensões? Então, você tem aqui um mapa com um monte de coisas, que é selecionar quem está dentro de um retângulozinho, que é onde você vai fazer o zoom na tela. Como é que seleciona quem está dentro do zoom? Bom, você podia ordenar os caras por coordenada X ou por coordenada Y. Quer dizer, se eu estou procurando alguma coisa aqui na região de Belo Horizonte, se eu for ordenar pelo X, eu vou ter que fazer depois uma varredura do Amapá até lá em Santa Catarina, não sei. Como é que faz isso? Não dá para fazer isso. Então, os índices têm que ser bidimensionais também. O tipo de índice mais comum implementado para dado geográfico chama R-tree, R de retângulo. Esse R-tree, ele funciona mais ou menos como a B-tree, só que em cada posição, em vez de uma chave, você tem um retângulo, que envolve os objetos que estão ali dentro. Então, um índice complexo, que pode haver superposição entre os ramos, você não tem um caminho único entre a raiz e os objetos lá no final, pode ter múltiplos caminhos, tá certo? É uma encrenca, mas ele é indispensável aqui. Né? O Postgres suporta os índices B-tree normal, ele implementa um R-tree, mas para um tipo de dado geométrico que não é o que foi usado para dado espacial, uma geometria simples que ele tem mais tempo atrás, né? Não é usado então pelo PostGIS, e o PostGIS usa essa estrutura que chama GIST, né? O Generalized Search Tree, que é uma forma de indexação genérica, em cima da qual eles implementaram uma R-tree boa para dado geográfico. Né? Então, aí toda a tabela criada, você vai então ter esse comando também aqui. Ó. Create index, dá um nome para o index sobre a tabela, usando GIST em cima da coluna geométrica. Eu não falei um negócio aqui, então, mas eu vou botar para pensar aqui. O que impede a gente ter mais de uma coluna geométrica na mesma tabela? Imagina um objeto com 2 representações. É possível.
ok? Então, podemos ter dois índices geométricos em cima da mesma tabela. Esquisito, né? Mas pode. Né? Normalmente não é isso que a gente vai fazer, mas poder pode. Né? A partir da criação do índice aqui, ó, depois da criação do índice aqui, como é o caso do processamento convencional, a otimização de consultas que o banco faz depende de informações estatísticas sobre o comportamento de cada coluna. Nas colunas convencionais, um comando aqui do Postgres chamado vacuum, o aspirador de pó, né, vacuum analyze, ele dá uma varrida naquela coluna e dá uma sacada. Qual que é o valor máximo, qual que é o valor mínimo, qual que é o número de valores distintos. Dá uma coletada nesse tipo de informação que vai ser importante para a otimização da consulta depois. Existe um vacuum analyze para o índice geométrico também. Né? Então, ele também pode ajudar nisso. As ferramentas interativas aqui para fazer as consultas, nós vamos aqui usar o PGAdmin, que é o programinha de administração aqui do Postgres. Ele acessa as colunas geométricas, ele roda as funções espaciais, ele dá os resultados alfanuméricos, mas ele não mostra os resultados graficamente, visualmente. E na hora de mostrar a estratégia de solução das consultas, né, mostrar o plano de execução das consultas, ele também não mostra exatamente onde entra a parte espacial. Né? Nós estamos esperando uma implementação do PGAdmin que faça isso. Né? Então, eu vou mostrar aqui algumas coisas funcionando, mas infelizmente esses aspectos não vão figurar claramente aqui. Ok, além do tipo Geometry, ele tem um outro tipo chamado Geography, foi criado mais recentemente. O objetivo do cara no Geography é ser menos genérico no tratamento geométrico e assumir que as coisas vão ser feitas com coordenadas esféricas. E aí tem um monte de tratamentos especiais para as coordenadas esféricas. Eu vou exemplificar isso aqui com vocês. Deixa eu dar um pulo aqui.